que você se acha melhor que ele? Aí ele ficou. Eu falei, você se acha melhor que ele? Ele é de colégio bom, classe média, como você. Ele é bonitinho. Quando ele começou a usar, todo mundo dizia, não, você não vai acreditar, você é esperto, você não vicia, Sim. só trouxa vicia. Mas você não é trouxa. Claro, você está usando. Claro, eu acho que você vai matar sua avó, sim, você não é melhor que ele. Eu não sou melhor do que ninguém. Sim. Aí eu levei para esse lado do debate, mostrando para ele. As pessoas tendem sempre a atribuir a droga não, comigo não. Eu estava numa palestra na semana passada e um rapaz falou, doutor, desculpe eu discordar do senhor, mas eu não sou dependente de maconha. Eu disse, há quanto tempo o senhor usa? 20 anos. E por que o senhor não larga? Não, eu só não largo porque eu não quero, mas eu tenho controle absoluto. Quer dizer, ele você está brincando. Eu falei, você é um brincalhão. Eu falei para ele, vamos falar a verdade? Vamos fazer o seguinte, tá semana que vem, já que é você que controla, vamos fazer o seguinte, 15 dias. Você vai ficar 15 dias sem fumar e depois você me convida e me liga. Eu não vou fazer isso com o senhor, eu não preciso desse teste. Eu falei, então tá bom. Eu falei, você é um baita dependente de maconha, você já tem déficit cognitivo. Aí, Lúcia, a conversa subiu. Eu falei, quantos anos você tem, rapaz? Ele falou, 28. Eu disse, o senhor estudou, o senhor está em que série? Estou na 8ª. Eu falei, o senhor tem 28 anos, nasceu e criou em São Paulo? Você está na 8ª? Eu disse, jovens da sua idade já completaram o curso de medicina, de direito, de jornalismo, de psicologia. Eu falei, nesse pique seu, filho, você vai se formar com 56 anos. Aí o auditório rachou. Eu disse, você não percebeu que você jogou sua vida fora? Você com 28 anos, cidade de São Paulo, na 8ª série, cara. Você é um homem fora do mercado do trabalho. Lúcio, eu gosto do negócio da conversa. Charles, estou vendo você aí. Tudo prazer. Bem? Tudo bem, grande prazer. Então é essa conversa que rola, Charles, que a gente traz para... Sai daquele status, não, porque o cara é delegado, porque o Charles é psicólogo. Não, eu chamo aqui, vem conversar comigo, pá. Você tem 28, tá na 8ª série, você acha que você tá o top, cara. Somos humanos e temos as mesmas necessidades, né? Exatamente. Lúcio, eu devolvo a palavra para você apresentar aí. A gente vai conversar bastante. Ele já só a fala dele já é uma apresentação, né? Mas eu quero agradecer a Marisa que entrou aí, a Marisa Carone, uma grande amiga, irmã em Cristo, e somos voluntárias da Casa Rosa, que é o projeto da Cristolândia, que atende as mulheres, né, que estão saindo no processo da dependência do crack, principalmente, né? Então, tem sido para nós uma alegria, já quase 9 anos nessa batalha, né? Charles, minutinho que tem gente pedindo o link. Por favor. Eu vou mandar para a Marina, tá? Tá bom. Oi, boa noite. Está estabelecendo, né, a conexão. Está acertando. Normal.
é que quando manda o link, às vezes alguém escreve, daí perde o link. A gente está começando, olha, a primeira live com autoridades e pessoas tão importantes. Nada disso. É o que eu ia dizer. Não. Tá aqui também a Marli, né? Eu não sei se o Nivaldo está lá, mas a Marli, que também é uma pessoa que tem acompanhado, né, o trabalho da Casa Rosa, né, como membro da Igreja Batista Betel, então ela também participa desse projeto com as mulheres que saíram das questões da violência química, né? Sim. Entraram mais 2 pessoas, eu gostaria de saber... Luciana, tudo bem? A Luciana, tudo bom, Lu? Tudo jóia, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. E a outra pessoa eu não vi o nome, mas seja bem-vinda também. Eu vi que começa com M. Mas olha, o Luiz, eu vou falar Luiz, né? Porque é uma pessoa da nossa convivência desde da juventude e é alguém que tem estado à frente aqui em São Paulo, né? Para quem é aqui de São Paulo, por 22 anos trabalhou muito, com muito afinco no DENARC, né, que é a Delegacia de Narcóticos aqui de São Paulo, e é uma pessoa extremamente respeitada dentro dessas questões que envolvem a dependência química, né? E o Charles é um parceiro também, é um psicólogo, né, o jornalista e DJ. Não pode esquecer que ele é DJ. Verdade. Música terapia, né? Porque ele faz os embalos de sábado à noite. Verdade. Então, eu creio que nada mais do que é importante nós ouvirmos sobre a questão do álcool e de algumas outras questões que envolvem a violência doméstica que estão relacionadas com a dependência química. Sim. Né? Eu tenho participado, né, de algumas questões, a gente tem trabalhado, tem conversado, mas eu estava falando com o Luiz agora há pouco, né? O Luiz, ele é professor de medicina legal, né? E, então, ele sabe, ele conhece, ele tem uma visão muito clara dos danos, né? Para a parte da anatomia do corpo, do cérebro, né? E eu acho importante ele falar o quanto isso tem trazido uma implicância nas questões da mudança desse processo, que as pessoas, de uma hora para outra, elas mudam por conta de um mecanismo que acaba mudando uma chavinha, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para o Luiz, tá? E depois a gente vai poder perguntar se alguém tiver alguma necessidade. E só fazendo um adendo, diga-se de passagem, um brilhante professor. Eu ouço isso dos alunos, viu? Ô, Charles, muito obrigado. Mas a Lúcia, nós nos conhecemos desde adolescente na Igreja Batista. Samuel, fomos parceiros mais de 20 anos jogando bola juntos, né? Então nós estamos em casa. Mas aqui para a gente ficar no nosso tempo, eu gosto de começar minhas palestras em todos os ambientes, dizendo: quando Deus criou todas as coisas, ele diz, e viu Deus que era bom. Ele ficou satisfeito. Oi. Mas quando ele quis criar o homem, aí ele falou assim, esse eu vou caprichar.
esse aqui vai ser melhor que tudo. Aí ele soltou aquela expressão assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí eu brinco com o meu auditório e digo: o que é essa expressão? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Será que ele está dizendo aspecto físico? Não sei. Ninguém nunca viu a Deus? Eu não sei. Não. E aí a área do Charles. Deus estava se referindo ao aspecto cognitivo. Ele disse assim: esse animalzinho ele é diferente de todos, por quê? Porque ele vai pensar, ele pode interagir, ele pode decidir, ele pode modificar. É nisso, é só isso que nos distingue de todos os animais, a capacidade de pensar. E aí eu entro na minha palestra de droga e eu digo: o que tem de droga a ver com isso? Todas as drogas, sem exceção, possuem a capacidade de alterar o nosso estado mental, a nossa capacidade de raciocínio. Escolha, em outras né? palavras, escolha. Escolha. E, inclusive, Charles, abolir a nossa livre escolha. Exato. Então, e aí eu volto lá e brinco com Noé, eu falo: você sabe qual é a primeira história de embriaguez registrada? Está lá na Bíblia Sagrada, pai. A pessoa diz: mas não sabia? Está lá, pai. Vai lá no Gênesis 9, quando a Bíblia diz que Noé, depois do dilúvio, foi comemorar, só ele que escapou com a família dele. Aí ele fez um suco especial, Noé ficou embriagado. E olha a primeira consequência: ele apresentou-se nu perante dos filhos. Ele jamais faria isso. Apresentar-se nu perante os filhos. Então ali já estava a primeira exibição de alteração da consciência. E de lá para cá, a humanidade, só para ficar no alvo, em todos os tempos, essa substância tem sido responsável. No meu caso, como delegado de polícia, eu posso afirmar para vocês que 80% das ocorrências da Polícia Civil Militar tem álcool na parada. Homicídios, 76% dos homicídios, álcool. Violência doméstica, pode chegar a 90%. Separações judiciais, esmagadora maioria, ambos, ou ele ou ela, estão sob efeito de álcool. Então você vê que nós temos assunto aí, Lúcia. E, então, como delegado de plantão, mais de 6 anos, 25 lá no DENARC, nós sempre vendo história. Álcool é sinônimo de confusão, álcool é sinônimo de homicídio, de briga, de separações judiciais. E aí a Lúcia começou falando da briga, os pais agredindo os filhos, a filha agredindo a mãe. Então, toda essa desordem social. Por uma substância, como eu brinquei no início, glamourizada. Só tomando uma. Né? Como diz a propaganda. Só tomando. Verdade. Dr. Charles. Verdade. Entrando um pouquinho na área da psicologia, é o afrouxamento do ego, né? Que faz com que você permita tomar uma decisão que às vezes não é sua. Você é induzido àquilo por uma substância, né, que te traz esse afrouxamento, ou seja, você perde a razão, você perde o teu direito de escolha. E por que permitir isso? Se a decisão, o cognitivo, como o Luiz falou, a decisão é nossa. Então por que usar de um subterfúgio, de uma substância, para, de repente, vem até numa embalagem de nos alegrarmos, de tirarmos uma onda, tirarmos um prazer, né, Luiz? Uhum. Mas isso cada vez vai se agravando mais. E a gente vive numa sociedade em desordem, realmente. Hoje, por exemplo, qual foi as manchetes do dia, né? Enalteceu-se o quê? A gente abre um WhatsApp, abre um jornal, fala-se do quê? Da morte de uma pessoa que matou várias outras. Ou seja, virou piada na internet, virou até, contar até o tempo, né? Então a gente vive numa desorganização social. E é claro que isso afeta diretamente as famílias, né? Essa desestrutura familiar, né? Então eu vou repetir uma coisa que minha mãe sempre dizia. Ela falava que tudo começa na educação. Se você não ensinar a criança como ela deve se comportar, como ela deve principalmente respeitar as mulheres, né? Começa no lar, né?
E a escola tem que dar um complemento a isso, né? Mas aí a gente se depara com uma sociedade, às vezes desorganizada, que valoriza muito mais o errado, né? Que é o que vemos hoje, né? O Lázaro. Até me surpreendeu que, acho que todos vocês assistem Netflix, ok? Né? Dia 8 agora estreia uma série da Matsunaga, que matou o marido, esquartejado, tal. Ou seja, enaltece o quê? A violência, né? Inclusive já está tudo preparado, a gente sabe disso, para até fazer uma série aí de quanto tempo o Lázaro ficou oculto, como é que ele conseguiu. Você sabe que a sociedade ela tem um olhar muito especial para a violência, né? E aí penso, né? Até quando estudávamos, né, Luiz? No ginásio a gente tinha um cuidado até de se falar na droga, como a gente deveria falar isso para os adolescentes, como introduzir isso. Hoje é tão acessível por tantas informações que a gente recebe, né, Luiz? E a todos que me ouvem, né? Que isso é claro que vai refletir numa violência doméstica, né? É claro que estamos sujeitos a isso, né? E o indivíduo que não respeita a própria mãe, né? Como vai respeitar a mulher? Ou seja, como é que eu vou respeitar a minha companheira, que é a mãe dos meus filhos, se eu não tenho respeito, se eu não aprendi isso? Então, esse aprendizado é importante, né? Tudo se pauta na educação. Pode falar, Luiz. Pois não? Você tocou num ponto. Um dos meus gurus era o Isamitiba. O Isamitiba é fantástico. Sim. E então, no livro dele, ensinando os pais, Lúcia e ouvintes, ele chama a atenção desse detalhe. Você ama sua mãe? Você fala para um adolescente, para um jovem, porra, meu, é Deus no céu e minha mãe. E se eu disser para você que a coisa que mais a deixaria frustrada, decepcionada, pois é se ela descobrisse que você está fumando maconha. Que você, mocinha, está fumando maconha, que você está bebendo. Sim. Você ama mesmo sua mãe? Sim. É o que o Charles falou. Não, ele não ama. Não, ele não ama. Na verdade... Acende uma luz, né? Na verdade, nós estudamos a fundo e nós sabemos que, na verdade, esse amor pré-adolescente ele é muito mais interesseiro. Sim. O amor que a gente reconhece, esse de retribuição, esse vem com a idade adulta. A troca, né? A troca vem... A troca. Muito então, mais paixão, né? Na adolescência, sim, né? É muito mais a paixão. Mas é um ponto que me surgiu, a Lúcia fez uma alusão. Lúcia, essa questão da violência contra a mulher, eu tenho participado de muito debate sobre isso. E os meus anos de delegado de plantão, quando eu entrevistava a mulher vítima de violência, eu gostava de perguntar em determinado momento, foi a primeira vez que ele a agrediu? Lúcia, eu nunca ouvi um depoimento. Ai, doutor, é a primeira vez. Nunca e nunca. Começava assim. Não, teve um dia que a gente namorava e ele me deu um tapa. Mas ele tinha razão, porque a saia realmente estava um pouco curta. Aí a outra Lúcia fala assim, não, doutor, não, lembrando bem, a gente já era noivo, aí nós fomos numa festa, e ele achou que tinha um homem olhando para mim, tinha um cara olhando para mim. E ele se invocou com aquilo. E lá fora ele me deu uns tapas. Mas eu também acho que retribuir aquele olhar, quer dizer, ele não está completamente, olha lá, vitimizando e dando razão para ele. Sim. Isso vai não crescendo, isso vai acabar em lesões corporais, vai subindo o tom, e não raro nós temos visto acabando em homicídio. É o último estágio de uma agressão. Porque, na verdade, a visão que a forma como a mulher ela é criada exatamente nessa visão machista, né? Então, ela sabe do problema, mas ela acaba se escondendo, né? É uma camuflagem,
né, o que acontece. Então, e esse crescente que o Luiz falou é exatamente o grande, a grande X da questão, porque foi lá atrás, não acabou aqui, é uma bola, né, que vai crescendo, é uma bola de neve. Então, Exato. foi o primeiro grãozinho do gelo, né, e foi crescendo. Então, isso daí essa questão da prevenção é muito necessária também, né? Das duas questões, tanto do uso, né? Porque acaba também tendo uma acomodação, né? Uma acomodação. Então, isso daí é algo que precisa ser trabalhado também. Né? Infelizmente, a nossa sociedade ela está disposta dessa forma, né? Como você falou, uma sociedade ainda machista, né? E o valor da mulher, eu acho que tem que ser muito enaltecido. Por exemplo, o que seria do homem sem a mulher? Nada, né? O papel da mulher é um papel extremamente importante. E quando a mulher, penso eu, tenta ser igual ao homem, as coisas não funcionam dessa forma, até porque cada qual tem a sua característica, né? Até na própria biologia, né? Eu diria que a mulher autocompleta o homem e vice-versa, porque o homem é força bruta, né, Luiz? O homem, eu dizia até para a Lúcia em outro momento, se pedir para que eu e meu filho, eu tenho um filho, minha esposa chegar para mim e falar, olha, tem que tirar esse sofá daqui da sala. É para já, a gente pega com toda aquela força, porque temos 10 vezes mais testosterona do que uma mulher, ok? Mas sem a logística ideal. E a mulher tem a sensibilidade, fala, escuta, cuidado, vai riscar aqui a parede, vai derrubar o vaso, então traz para cá. Ou seja, a sensibilidade da mulher é muito importante. Facilita. Né? Esse paralelo e esse grau de importância é semelhante. Aí é onde eles se assemelham, não é? Quando a mulher tenta, por exemplo, fazer aquilo que o homem faz, e as mulheres estão tomando, na verdade, esse caminho, não sei se bater de frente, né? Mas assumir um papel de importância e se valorizar, né? A autoestima é muito importante, né? Você entra num casamento ou entra num relacionamento olhando de igual para igual. E o respeito tem que ser mútuo, né? Não tem como. Por isso existe o amor, né, Luiz, que você mencionou, existe a troca. Se não houver a troca, não existe o bem-estar, né? Então, a partir do momento que a mulher se sente submissa ao homem, né, as coisas ficam pesadas. E o homem se sente o quê? O homem, na verdade, ele já tem por história, a antropologia já traz isso. O homem é aquele provedor, é aquele que ia caçar, que traz o mantimento, que dá a proteção, que dá a cobertura. Um papel importante. Hoje em dia, as mulheres cada vez mais têm enfrentado o mercado de trabalho por uma necessidade social, uma necessidade financeira, ou seja, e têm saído para o campo. Às vezes até se inverte o papel, né? Tem muitos homens que estão ficando em casa agora. E as mulheres têm capacidade. Com certeza, elas são capazes e são inteligentes. E até prematuramente, eu diria, eu cheguei a falar até isso para você, Lúcia. A maturidade, as mulheres alcançam primeiro que os rapazes, que os garotos, né? Porque ela tem todo um planejamento e o seu corpo está disposto para quê? Para ser matre, para nutrir, para formar família, para gerar, né? Então, na verdade, eu diria que até na biologia, elas são mais fortes que o homem, entendam vocês, né? Essa força que eu coloquei, entre aspas, porque a mulher ela é mais forte, porque quando ela gera uma vida, na verdade ela está doando um pouquinho da vida dela para o outro. Isso é maravilhoso. Aí, Charles, aí você está entrando na minha matéria, que é antropologia forense. Desculpa, senhor. Na medicina legal, é aí que eu passei. Mas você citou algo. O corpo da mulher é biologicamente mais perfeito que o nosso. Sim. E, inclusive, o que elas não gostam muito da menstruação é a van. Eu gosto muito da figura, professor Kepler,
é um metafísico. Certo. Nossa, Mas ele é muito bom, ele deve estar com uns 90. E ele, quando ele trabalha esse assunto, ele diz que Deus, quando concebeu o homem é representado pela força. Certo. E a mulher pela beleza. Aí diz assim, a força, só a força é bruta. Mas só a beleza também. Agora, quando esses dois, essa argamassa, Né? a força e a beleza, é nisso que está o equilíbrio. E aí a teologia vai dizer que de fato ela vem do lado, não vem, aquele negócio tudo. Mas é isso, gente. Nenhum dos dois é autônomo em si. Exato. Está lá na base. É que às vezes as pessoas passam correndo e não prestam atenção nesses detalhes. Sim. Portanto, o modelo que Deus concebeu, portanto, deixará o homem unir-se-á sua mulher, este é o modelo, respeitando todas as demais. Todos os demais. Respeito mesmo. Sim. Mas este é o modelo. Nós temos de trabalhar. A humanidade chegou até aqui nesse diapasão. Então, conceito de droga, voltando lá para a gente não perder muito. Isso, como dizia o professor, quanto eu posso experimentar de droga? 0. Lucy Charles, não se pode fazer experimentação com droga. Magno, você ficou 20 anos no Denark e nunca expôs um baseadinho na maconha? Não. Uma vez alguém falou, você tem medo? Eu falei, morro. Você tem medo, Magno? Eu tenho. Após o delegado do Denark e sou diretor administrativo, o cofre de drogas está lá na minha frente aqui, com 4 toneladas. Você já pensou se eu ponho aquilo no nariz e gosto? Caminho sem volta, né? Caminho sem volta. Eu tinha a chave do cofre. E qual é a possibilidade de eu gostar? De cada 10 pessoas que cheiram cocaína, 8 gostam muito. E o crack de cada 10? 10. A capacidade de gerar prazer é alguma coisa imensurável. Não podemos brincar com o prazer. É aí que mora o perigo das drogas. Não, é só um baseadozinho, professor. Isso já está trabalhando a consciência. Por isso que eu comecei brincando, o rapaz me falou a semana passada, doutor, eu fumo 20 anos, mas eu não sou 20 anos maconha, mas eu não sou dependente. Eu paro quando eu quero. Eu disse que você não para. Porque eu não quero. Como se eu dissesse para ele, sou eu que controlo. E o álcool é a mesma coisa. Rapaz, por que tu não para de beber? Sua mulher está indo embora, cara. Mas sou eu quem controla o álcool, doutor. Eu paro o dia que eu quiser, rapaz. Mas o senhor já está bebendo há 34. E o medo do fracasso, né? De tentar parar e não conseguir. Mas aí, Lúcia, tem uma coisinha que um psiquiatra argentino, Eduardo Calina, uma fera, Charles conhece, Eduardo Calina, ele disse, o Maradona não vai resolver o problema da cocaína. Você sabe por quê? Ele disse aqui num congresso para nós, aqui em São Paulo, no Estadão. Porque o Maradona brinca de Deus. O usuário de cocaína adora brincar de Deus. Assim, ó. Eu tenho o poder, está na minha mão. E acho que pode parar quando quer, né? Exatamente. Então essa coisa de eu controlo, rapaz, isso é maravilhoso. Sim. Eu que tenho domínio. É uma sensação. Eu vou contar uma experiência rápida a vocês. Eu ajudei um moço, hoje ele está com quase 50 anos. Charles, depois de passar por vários programas de recuperação, eles deu uma sumida. Um dia ele voltou na minha sala, ô doutor, tal, doutor, o senhor não leva mal? Pegou, enfiou a mão no bolso, Lúcia, Marisa, tirou 3 pedras de crack, falou, doutor, aqui, ó. Ó como sou eu que domino, ó. Eu falei, pelo amor de Deus. Doutor, faz 3 dias que tá comigo, ó. Todo dia eu olho para ele e falo, sua! E solta aquele palavrão tradicional. Eu que domino você, rapaz. E guardo. Eu falei, você não brinca assim. Você não... Rapaz, não passou
uma semana a mãe dele me ligou, ai doutor, ele tá lá na Cracolândia. Por isso que tem tantas recaídas, né? Por isso que existem tantas recaídas. Claro! Aí o que aconteceu? A namorada ligou pra ele. Pronto. Se amanhecer o pneu do carro furado, já é motivo pra aborrecer. E aí a dona, eu não vou falar o nome da mãe dele, a mãe dele falou, Magno, ele tá lá agora. Eu falei, ele tava com 3 pedras semana passada aqui, dizendo que eu que domino. Fazer aí, doutor. Eu, Marisa, pois não. É o seguinte, quando eu era adolescente, isso há muitos anos atrás, né? Eu assisti um filme, há muitos. Nem tantos, né? Nem tantos. Pode por mais. Eu morava numa cidade de interior, pequenininha, né? A gente ouvia naquela época o famoso maconheiro, né? A gente não existia isso, a gente não sabia nenhuma droga. Então, mamãe dizia assim pra gente, não fala com aquela pessoa que ela é maconheira. Mas, voltando aí um pouquinho ao assunto, eu assisti um filme uma vez, eu não me lembro esse nome. Jura que eu já tentei lembrar algumas vezes, agora vai ficar mais difícil ainda, né? Depois dos 70 fica mais difícil. Eu, se não me engano, era Sem Destino, não sei, não lembro esse nome desse filme. Talvez alguém aí saiba esse filme. Era uma experiência que alguma pessoa tinha com droga. E a pessoa passava muito mal mesmo. A pessoa vomitava, aquela coisa. No filme aparecia toda aquela ansiedade, aquela angústia da pessoa. E eu realmente nunca, quando eu vi aquele filme, para mim aquilo era um horror. Jamais eu iria experimentar uma droga, alguma coisa na vida. E foi passando os anos. E agora, trabalhando com as meninas lá na Casa Rosa, eu já conheci, já estive na Cracolândia, já estive lá, aquele horror lá. O que eu queria entender um pouco é assim, o que é esse prazer da droga, né? Porque a gente vê, imagina um prazer. Eu olho lá, vejo aquele pessoal da Cracolândia, como é que um ser humano pode ter um prazer de viver aquilo lá? Eu já conversei assim, várias vezes com as meninas da Casa Rosa, assim, elas trocavam a pedra por uma relação sexual, não sabiam nem, né? Mas o que elas diziam era assim, que quando você está naquela fissura que elas chamam de busca de droga, da pedra, elas não sabem nada. O que elas querem é a pedra mesmo, é o crack mesmo, entendeu? Elas não têm nenhuma noção de nada. Marisa, agora, o meu é o pós. Marisa, em primeiro lugar, a gente saber o que é prazer. Se você me convidar, eu falo assim, doutor, vou fazer um prato maravilhoso, o senhor vem jantar aqui. Eu vou. E digo, nossa, Marisa cozinha, rapaz, aquilo foi um prazer danado. Foi prazer? Foi. Essa comida foi tão boa que acionou meu centro do prazer, liberou neurotransmissores que dão a resposta. Lúcia, você foi num culto ontem, mas o pregador estava tão iluminado e aquilo te... Isso é prazer. E isso é linguagem química. Sim. Aí, Lúcia... O pós-prazer... calma. É isso que eu quero saber. Aí, Lúcia... Vocês estão comemorando o dia de ser casada. Hoje nós vamos comemorar especial. Uma noite daquela que fez lembrar os bons momentos. Altamente prazeroso. Foi. Isso. Ô Marisa, nós valorizamos o prazer. As consequências ficam... se engravidar, tudo bem. Se vomitar, nós vivemos sob o império do prazer. Chaves, senta uma bota aí. Então, mas você esquece o que vem depois. Por exemplo, você toma um porre, eu já tomei algumas vezes na minha vida. Hoje jamais, graças ao meu Deus, não, eu já tomei. Entendeu? Sim. Aí você sente aquela coisa horrorosa. No outro dia você está... Sabe,
como que você volta a ter essa sensação, essa vontade de sentir Porque aquilo de novo? existe uma memória neuroquímica. Aquela sensação prazerosa compensa esses danos que você descreveu. Compensa. Compensa. Se não compensasse, por que ninguém curte injeção? Injeção não dá prazer, pô. Injeção é só sofrimento. Então, o prazer, Marisa, ele suplanta eventualmente a qualquer outra consequência. Agora, é para todas as pessoas? Não, alguém tomou um porre e nunca mais pôs um álcool. Exatamente. Alguém cheirou uma carreira de cocaína, a reação foi tão ruim que, pelo amor de Deus, nunca mais. Mas de cada 10, 8 gostam muito e vão repetir a experiência. Por que a gente fuma quando está na... Eu aprendi a fumar no ginásio, rapaz. Aí eu levei uns coros da mãe, o pai dava umas cineladas. Naquela época a gente apanhava. O cigarro não é gostoso. O cigarro é horrível, dava dor de cabeça. Tanto que eu fiquei só uns 8 meses e larguei. Mas eu conto isso por quê? Eu conto para os alunos da palestra. Onde é que estava o prazer, então, se aquilo era horrível, dava ânsia de vômito, dor de cabeça? O prazer, Marisa, estava em parecer bacana para os meus colegas. Exatamente. Porra, meu, eu fui recepcionado pelo grupo. Eles aplaudiram aí, Magno. Você não é aqueles babaquinhas lá que fica só tomando Fanta, meu. Você toma um pingão aí, cara. Esse aplauso do meu grupo, isso tem um peso se você soubesse na vida de um adolescente. Eu queria dizer uma coisa aqui. Assim, a Lúcia tá assim. Você quer falar, Lúcia? Quer? Por favor. Não, depois eu falo. Pode falar, Charles. O Magno disse uma coisa importante, que é o equilíbrio. A gente tem que buscar também o equilíbrio. O ser humano, na sua essência, na sua origem, ele sempre vai buscar o prazer, ok? E existem várias formas de prazer, né? Um cafezinho é gostoso? Ai, que sim. Uma delícia, na hora certa, uma delícia. Se você tomar 4 cafezinhos, já fica, né? Você já vai falar, puxa, já passou do ponto. Se você tomar 100 copinhos de café, te dá uma embolia, você morre. Então eu acho que o limite do prazer vai até onde você não se auto-prejudica. Com certeza o que o Magno falou é muito importante e há de salientar. Todas as vezes que a gente tem uma sensação de prazer, a gente libera um neurotransmissor da emoção, do prazer. Uma neuroadrenalina, a gente libera os neurotransmissores que nos trazem uma sensação. E às vezes não é só na droga, não. Existem várias outras coisas. Por exemplo, numa montanha russa, a gente pode sentir aquele êxtase de prazer, ok? Tem pessoas que vão sentir aquele medo, mas depois querem sentir novamente. Porque chega-se a um êxtase de prazer. Então, eu diria assim que tudo em demasia, tudo que é demais, que ultrapassa o limite no nosso organismo, nós temos um limite. Por exemplo, se a gente for carregar um peso, o nosso corpo ele sustenta os nossos joelhos um certo peso. Se a gente carrega alguma coisa acima do nosso peso, vai trazer um dolo para o nosso corpo. Sobrepeso. Né? E o corpo ele cobra. Da mesma forma, se a gente usa uma droga e é viciante, hoje em dia não é só a droga, não é só o álcool, existem, por exemplo, o celular. Hoje em dia as pessoas estão nas redes sociais e já tem até grupo de terapia para tratar pessoas que não conseguem se livrar desse vício. Porque tudo gera o quê? Uma dopamina, não é, Magno? Um neurotransmissor, uma sensação de prazer. E cada vez o ser humano ele vai se viciando e vai precisando mais de prazeres. E aí é onde a coisa toma um rumo que a gente não consegue se controlar. Então, assim, tudo que é em demasia vai te trazer um problema. E a gente tem que ter a percepção de quando isso está acontecendo, a gente ter o equilíbrio interno. Por isso que eu acho que tudo começa aqui dentro, né? Se a gente não estiver bem aqui dentro, o nosso equilíbrio, o nosso emocional,
fica difícil a gente oferecer ao outro essa troca. Oferecer, por exemplo, o amor, né? Se a gente não começa a se ver, e aí eu falaria do autoconhecimento, né? Entrando um pouquinho na psicoterapia, o autoconhecer é primordial para isso. Até onde eu posso ir? Até onde o meu corpo aguenta? Até onde a minha autoestima, eu tenho que estar bem comigo mesmo para fazer essa troca, né? E não ser tão suscetível, por exemplo, ao que o grupo, ao que a sociedade espera da gente, né? Porque realmente a gente, para se enquadrar, às vezes o grupo nos cobra isso. Como nos cobra as outras coisas também. O Magno, por exemplo, falou: poxa, você é careta, agora você tá legal e tal. O grupo te cobra isso. Como nos cobra, por exemplo, você tem que ser um bom filho. Você tem que ser um bom aluno. Você tem que Você não vai casar, não. A sociedade te cobra algumas coisas. Aí você vai e casa, fala assim: escuta, mas você não vai ter filho. Ou seja, vai sempre haver as cobranças externas. Mas você tem que buscar o quê? Um autoconhecimento e um equilíbrio para lidar e negociar com isso. Peraí, mas você está me falando isso, mas isso não é bom. Talvez não seja o meu momento, né? Você tem que se respeitar, né? Eu acho que... Né? Só complementar, Marisa. Agora, talvez eu dê mais um pouco de luz para você. Agora, por que isso não é verdade para todos? Como você disse, você teve alguns porres de sopa, tô fora. Mas eu teve colega sua que não parou. E aí o Charles tocou num negócio, autoestima. Dr. Botura, um psiquiatra, ele tem um livro sobre autoestima. E esse é o ponto fulcral. O Dr. Charles tocou nele. Cada um que está nos ouvindo e passar para os filhos, trabalhar a autoestima. Eu me amo. Eu não preciso colocar o carro a 130 na avenida para provar que eu sou bom de volante. Ele disse. Eu não preciso. Às vezes eu vou. O senhor não bebe? Não. Por quê? Você achou que todo delegado bebe? Porque eu colesto. Não, eu tenho uns colegas que são pé de cana. Mas eu não preciso beber para me impor na sociedade. É isso. E é aí que a gente tem que trabalhar os nossos adolescentes, os jovens. Então, você não precisa. Só um parênteses. Pois não. O que acontece? Que nem a Marisa, ela convive com, como também eu falei no começo, com as mulheres, né, que saíram da Cracolândia. E aí entra uma questão que você vai falar agora sobre a questão do adolescente, e que muitas vezes, quando você faz escuta dessas mulheres, que você faz uma roda de conversa com elas, com algumas atividades que são, tipo, da época da adolescência, elas falam para você assim: olha, eu entrei para droga porque eu tinha que fazer parte do grupo, eu não tinha autoestima. E aí, quando você chega nessa questão da autoestima, você vai chegar lá e fala: vítima de abuso sexual intrafamiliar. Olha como isso vai fechando. Quem é a maior autoridade que lida com adolescentes grávidas, pré-adolescentes? Doutor Albertino. Sim. Trabalhei muito, fizemos muitas palestras. Eu faço parte do grupo dela. Pois é. Se você falar para o doutor Marcos, comigo, manda um abraço. Doutora Albertina, nos encontros dela, ela diz com todas as letras. Ela diz: de cada 10 meninas de 12, 13, 14, 9 anos, a primeira relação não tinha nada a ver com o prazer. Foi dolorida, foi desconfortável, desconhecida. Mas por que você entrou? Elas falam: tia, como é que eu vou falar para minha amiga que eu sou virgem? É cobrança social. Como é que eu me banco? Como é que eu me banco? E o garoto de 15, 16, ele também. Como é que ele se banca na rodinha falando assim: eu não trepei, eu sou virgem. Você pensa que ele aguenta a pressão? Então os dois estão sob pressão. É o que o Charles falou no começo. Essa pressão da sociedade
para beber, para fumar, para manter relação sexual. Ela vocês não têm ideia da pressão. O grupo, professor Nobel trabalha isso. O grupo, só para encerrar, o grupo passa por cima do pai, da mãe, do pastor, do padre, do policial. Por isso que a senhora, Maria, você fala assim para sua filha de 15, você vai sair? Pega o guarda-chuva, hein? Se o moço puser a mão no joelho, não deixa. Não, mãe, tô ouvindo. Se ele puser a mão assim por cima, não, mãe, tô ouvindo. Quando chega lá na rodinha... Coisa modifica, né? Acabou! Acabou! Você ouve sua mãe, cara? Sua mãe manda em você? Você não faz ideia para se impor. Eu tenho um grupo... Infelizmente, né? Eu tive um contato... Por isso que essa adolescência está assim. Viu, Marisa? Porque eu tive um contato... na nossa época, a gente era completamente diferente. Não, mas tem hoje. Você sabe que a Igreja Católica tem um grupo de jovens que praticam se manter virgem até o casamento. É o grupo da Igreja Católica. E eu já estive com eles contam da pressão, inclusive, dos próprios paroquianos. Porra, meu, tá louco, você vai entrar nesse grupo, cara? Então, você vê, e esse grupo, agora, como é que ele se banca? Eles que fizeram esse pacto, mutuamente se fortalecem para enfrentar a paulada lá fora. Exato. E aí que entra, então, o que a Lúcia está tentando falar, da família. A família tem que dar estrutura para falar, rapaz, você não precisa provar. Vai na sua, vai tranquilo, você não precisa fumar uma maconha lá na universidade, você não vai cheirar nada. Não fala pro grupo, não, eu não uso. Mas se não usar, não anda com a gente. Tá bom. Se para andar com vocês tem que usar? Tem. Eu vou formar outro grupo, cara. Lúcio, andava eu, o Lincoln e o Samuel. Porque a maioria dos nossos fumava maconha, tomava pinga com groselha lá no campo de futebol e nós éramos 3 crentes da igreja batista, nós estamos fora. Tá bom, não. A gente não fazia parte daquele grupo, a gente ia tomar tubaína lá na padaria, lá no Jardim Brasil. E aí a gente ria, pá. Mas nós 3 nos bancávamos, falava, seu Lincoln, filho do pastor José, fica firme aí. Samuel, ele fala, Luizão, tô beleza aqui. Você vê, é isso. Então, é assim, Marisa, mas é uma coisa fácil, uma coisa simples, é uma coisa que... não. Não é. Por isso que eu falo que vem na educação. A própria palavra de Deus fala assim, ensina o teu caminho, no caminho que deve andar, seu filho, né, no caminho que deve andar, e quando for grande, não se desviará dele. Então, assim, a Lúcia, e acho que vocês também conhecem a palavra, o Luiz, conheci o Lincoln, o Samuel, o esposo. Tivemos, de certa forma, um privilégio de ter acesso a isso. Eu acho que é isso que falta, inclusive nas escolas hoje em dia. Quando se fala em introduzir uma educação judaico-cristã, você sabe que tem toda uma resistência. A sociedade não aceita isso. Por quê? Porque prega valores morais que modificam um caminho todo, né? Porque, como o Luiz disse, é um caminho sem volta. Aquele que experimenta algo assim, eu diria até, acrescentaria o Luiz, e me corrija se eu estiver errado, o dependente químico, quando ele experimenta, ele vai ser doente para o resto da vida. Ele constantemente ele vai carregar essa doença com ele, né? Para sempre. Ocorre que uns lidam com isso e conseguem se livrar, assim, não que eles deixam de ser doentes daquela questão, mas eles mantêm e dão manutenção àquilo sem precisar usar. Mas eles têm que ter a consciência da doença. Eles têm que saber que qualquer coisa pode trazer uma recaída. Assim como toda a patologia, né? Se você estiver no mesmo ambiente que você vivia, vai trazer a lembrança, né, Luiz, que você mencionou. Sim. E vai trazer tudo aquilo de volta, né? Por isso, afaste-se por completo. É o que a gente aconselha em consultório, não mude o seu ambiente, né? E você disse uma coisa, Marisa, né? Que assim, no nosso tempo era diferente. Aí eu ia te fazer uma pergunta, será? Porque nós também fomos adolescentes. Eu acho que a oferta que se tem hoje
Né? O seu microfone. Com certeza era diferente. Era diferente, mas só que... A gente não tinha medo. Sim, hoje em dia os pais são muito permissivos. No aspecto psicológico, biológico, medo. talvez pela educação, a moral mudou, né? A moral vigente mudou, mas só que nós também fomos adolescentes e nós temos que entender isso, porque assim, se nós entendemos que nós passamos por isso também, tivemos as mesmas ofertas e pudermos negociar isso com as nossas opções e às vezes, por muitas vezes, falar não a certas coisas, nós somos vencedores, né? Mas nós tivemos também as mesmas necessidades. Então, por isso que um olhar clínico é olhar ao dependente, ao adolescente, ao quem está vivendo um problema desse tipo, com muita compaixão. Né? É um olhar clínico com compaixão. Tipo, o que pode se mudar na vida de uma pessoa? Né? É como uma mulher, por exemplo, que foi agredida. Então, toma um outro caminho. Vamos, deixa o casamento, vamos modificar a situação. Às vezes é necessário. Mas o que se pode mudar? Onde está o ápice? Onde está o centro da causa? O que pode ser feito para modificar uma situação? Primeiro é identificar, né, Luiz? E Lúcia, identificar quais são as causas. Eu estou muito submissa, eu estou muito aquém nessa relação, eu estou tão para baixo nessa relação que eu não tenho o poder de decisão, a minha autoestima está tão baixa que eu sou obrigado a me submeter a coisas que eu não quero, né? Nesse sentido, aí de fato, quando o tema é violência contra a mulher, de fato, esse modelo de sociedade, vamos pegar o modelo das nossas mães. Minha mãe está com 84, dona do lar. Modelo que o Charles falou, meu pai provedor e a dona Elza cuidando de 4 em casa. Qualificação para o mercado de trabalho? Nenhuma. Em outras palavras, então imaginar que se chegasse da minha mãe dar um pé no meu pai, ela fala assim, sem profissão e com 4. Eu tenho consciência dessas realidades. Hoje, Marisa, isso mudou demais. A mulher hoje ela tem uma autonomia que jamais teve. A mulher hoje é dona do próprio dinheiro, do próprio nariz. A maioria das mulheres modernas hoje, por exemplo, elas estão conosco pelo amor, elas não precisam nesse sentido. Sim. Não precisa disso. Mas, Lúcia, imagine a sua mãe se ela precisasse dar um pé no seu pai porque ele a agrediu. Como é que ela faz? E aí que esse homem é cruel, e aí é por isso que ele é covarde, porque ele se aproveita disso. Sociedade machista, nós somos numa época que não existia divórcio. Divórcio é 77, ó, ali. Antes disso, desquitada, Marisa, quem era desquitada? Mal vista, né? Era, nossa, repudiado pela sociedade. Não arruma mais nada, mas nem na cidade de São Paulo. Verdade. Quanto mais numa cidade pequena do interior. Então, havia pressão da igreja, conservadorismo, tanto da igreja evangélica quanto católica, e ainda há. A questão econômica não pode ser relegada, então no plantão de polícia a gente orientava a mulher, como disse o Charles, vamos por partes. Vamos tentar o suporte, buscar o suporte financeiro, é o que faz a delegacia da mulher, junto com a procuradoria, com o juizado das mulheres, buscar alternativas, né, para dar esse apoio para que ela possa, ao final, decidir pelo melhor. Então nós sabemos, não é assim, você está apanhando, cai fora. Mas cai fora como? Eles moram num cômodo de cozinha, numa casa pequena, e vamos para onde? Ele fala assim, você quer ir? Paga a mala e vai. E leva os moleques também. Eu vou para onde? É muito comum o que está acontecendo agora. Porque assim. Lúcia, desculpa, dá as boas-vindas para a Elizabeth que entrou. Tudo bem, Elizabeth? Oi, Elizabeth. Tudo bem? Tudo bom? É que eu queria falar.
Posso? Graça e paz a todo mundo, boa noite para todos. Boa noite. Posso falar um pouquinho? Eu vi que você estava ansiosa para falar. Deve. Eu acho que conclui, Lúcia, e aí ela fala. Sim. Não. Pode falar. Posso. Doutor Luiz Magno, tudo bem? Você foi meu professor de medicina legal. Eu estou vendo você aí embaixo, minha aluna querida. Olha, que bom. Deixa eu falar. Lembra quando eu tive um problema com o meu filho? Sim. Meu filho teve... Acompanhamos para e passo. Exatamente, o doutor Luiz Carlos Magno levou ele lá no DENARC, mostrou uma série de coisas. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Foi uma luta muito grande. Hoje, graças a Deus, ele casou novamente, só que casou com a nova esposa, com a mesma esposa, né? A mãe dos filhos dele. Ele é uma grande bênção na Igreja Assembleia de Deus. Que boa notícia, hein? Tá. Que boa notícia. Agora, deixa eu falar uma coisa. Essa live hoje era para ter muitas pessoas, porque é um assunto, quando se fala de drogas, de álcool, de violência, qualquer coisa, às vezes existem pessoas que estão passando por certos problemas e com vergonha de falar, elas não entram, porque eu não tive vergonha de falar as coisas que aconteciam, as coisas que aconteceram com meu filho e outras coisas que aconteceram, até comigo, mas um passado, que até uma vez eu contei com a Lúcia. Mas é lógico que tudo isso, é claro, que quando você se converte e você realmente vê, Deus mostra para você uma série de coisas e aí você vê que realmente Deus pode transformar tudo e o perdão é a principal coisa para você ficar bem com você mesmo. Agora a questão dos filhos. Eu vejo hoje, porque no passado, tudo bem, no passado era de uma outra forma, as coisas... Agora, hoje, uma sociedade hoje, o que fazer com essas crianças que elas estão sendo, praticamente, principalmente crianças, algumas estão sendo educadas, até para... Crianças, você vê fotografia de crianças sensuais, crianças, ou você vê nas escolas, você vê... Uma vez eu estou andando aqui na rua, uma criança com outro menino falando, olha, eu vou ser a mamãe e você vai ser o papai, e ela vai ser a filhinha. Entende? Eu fiquei pensando, nossa, o que é? Essas crianças, elas não estão vivendo o ser criança. Elas não estão vivendo isso. Então, hoje, numa sociedade que nós estamos, onde você vê jovens, você vê... E isso não estou falando só pessoas que não são da igreja, não. Até mesmo pessoas da igreja. Pessoas que, às vezes, foram criados no lar cristão. Por que quando você fala com alguém, olha, eu conheci a palavra, eu nasci num lar cristão, aí a pessoa está na droga, porque eu sou o tipo de pessoa, se eu vejo um jovem, ou seja, qualquer pessoa, eu vou lá e converso com esse jovem, e explico para ele que, olha, se que a droga faz mal, qualquer pessoa que eu vejo, qualquer adolescente, qualquer jovem, eu entro na rodinha deles, até um dia, eu cheguei numa rodinha, cheguei lá, de bonezinho, lá. Aí o menino pegou e falou para mim, você quer alguma coisa? Eu falei, não, eu quero sim. Aí eu sentei ali e falei, olha, a única forma que vai fazer você desistir disso é você se entregar, você deixar o Senhor Jesus ser senhorio da sua vida. Porque você pode ser o presidente da República. Aí ele falou, mas eu falei, não, você pode ser sim, eu creio nisso. Como eu creio em qualquer pessoa, porque eu sei que Jesus faz a transformação de uma pessoa. Mas que no caso, eu tive meu filho. Se eu não fosse uma pessoa que fosse ali, que eu fosse buscar ajuda, que eu fosse dobrar o meu joelho, que eu fosse ali, eu não ia, meu filho até ia estar, ia ser ou traficante, porque uma vez ele chegou em casa, eu cheguei em casa, ele estava com um negócio assim. É um negócio lá, sei lá, um negócio assim. Que eu olhei aquilo e eu falei assim, o que é isso? O que é isso? Eu peguei aquilo e joguei dentro do córrego, porque eu morava perto do córrego, eu vou jogar toda essa porcaria fora. Eu falei para ele, falei assim, olha, se você mexer com esse negócio novamente, eu sou a primeira a chamar a polícia para você. E uma vez eu chamei a polícia para meu filho, chamei. Depois o pessoal, nossa, Beth, você teve coragem de fazer isso? Eu falei, tive coragem. Entendeu? Então, o que eu vejo assim, eu vejo hoje numa sociedade que nós estamos, você vê um monte de gente aí
negócio desses funk, negócio dessas coisas todas, é só droga, é isso, aquilo, as pessoas, são aquela questão de ostentação, e você vê num programa de televisão, você não pode assistir, porque você tem que... Agora eu fico pensando nos jovens. A única coisa que eles têm hoje é o quê? É tecnologia. É isso que eles gostam. Que nem eu vejo, assim, eu vejo meu neto nisso. Eles ficam 24 horas no negócio de tecnologia. Para quê? Para não ir para fora, para não mexer com isso, com mexer com aquilo. Mas dentro dessa tecnologia, o que aparece para eles? Então, eu pergunto hoje, que seria uma live que era para ter, porque eu convidei um monte de gente. E aí eu só vejo 8 pessoas. Será que isso não é importante? As pessoas acham que isso aí não é importante? Eu nasci no lar evangélico, eu fui criado. Mas aí quando você vai ver aquele adolescente que nasceu no lar evangélico, está com problema. Ou aquele que não nasceu no lar evangélico também está com problema. Aí o que a gente faz? Porque a gente está com 63 anos. O que deixar legado para essa criança, para esses adolescentes? É o que eu falo. Beth, o que acontece? Uma das questões é que, assim, quando você fala em 2 assuntos pesados, como a dependência química e a violência doméstica, você está mexendo em 2 polos que se atraem, assim, e causam uma explosão muito grande. E muitas pessoas, ao participarem de uma live como essa, elas vão se sentir justamente expostas, entende? Vão se sentir expostas, porque, a troco de quê que eu vou participar de uma live como essa? Então, até por conta do quê? Por conta dos conceitos e preconceitos que recebem da sociedade. Então, por que existe tantos problemas hoje e que poderiam ser resolvidos? Daí você falou, essa é uma live aberta, né? É um grupo aberto, não necessariamente só pessoas evangélicas. Por coincidência, nós temos um número de pessoas evangélicas, e eu acho que a nossa responsabilidade, enquanto pessoas que falam do amor, que estão dentro das igrejas, é olhar para esse público. E não é o público tipo lá da Casa Rosa, não. A Casa Rosa, ela tem um trabalho específico, mas dentro das igrejas nós precisamos lidar com isso. Quando no departamento de narcóticos, eu comecei a fazer palestra em todo o Brasil, comecei a ser convidado em igrejas evangélicas, paróquias. Eu fiz palestra na paróquia de Jundiaí. 700 pessoas. O padre, o Marco me recebeu. Mas, pensando no que a Beth falou, e aí eu comecei a trabalhar essa docência dentro da igreja, porque parece que algumas pessoas imaginam que a igreja é uma redoma de vidro. Sabe aqueles filmes futuristas que formam uma cúpula de vidro e todos os raios laser batem, desvia? Ele diz, eu tenho um campo de força. Eu brincava com aquilo. Igreja não é campo de força. Bíblia aberta na loja não espanta mal olhado. Uma vez eu brinco e falo, por que você deixa a Bíblia aberta? Não, isso é Salmos 93. Eu falo, rapaz, a Bíblia aberta é uma Bíblia aberta, cara. Não funciona para nada. Não vale nada. Gente, é muito bom ser praticante do Evangelho, mas os pais não podem se iludir porque os filhos nossos estão na igreja. Aquela reunião de jovens, lá é o limbo. Não é. O que eu encontrei, Elizabeth, Deus nos permitiu participar junto com o filho dela. As nossas igrejas, inclusive filhos de pastores, são muitos e muitos, e muita gente conhece muita gente, filho de diáconos. Por quê? Porque eles acreditam que... Não. E aí quando eu vou em paróquia, eu falo assim pro jovem, você acha que viu, Charles? Eu falo assim para ele, você acha que se você der uma cheiradinha, você faz 3 Ave Maria e 4 Pai Nosso, tá resolvido.
Eu digo, Acabou. não tá. Vai no confessionário. Você que é da igreja certo, presbiteriana, né? você que é da igreja presbiteriana, você acha que você dá uma cheiradinha ou fuma 2 baseados, aí você dobra o joelho, Senhor, Senhor, e você tá resolvido? Tá não. A dependência química, você tá lidando, como disse o professor Charles, você tá lidando com neurotransmissores que mexem com o prazer. Não fica pensando que 10 Ave Maria é que eu tô com o terço na mão, não, porque eu sou membro da Igreja Batista. Grande coisa, meu. Se você cheirar, você vai ficar viciado. Comportamento você, humano, mocinha, você é da Igreja Presbiteriana, se você cheirar, se você fumar, você vai ser uma presbiterianinha viciada. Eu falo assim, as igrejas... Não, porque fica aquela coisinha, não, tô na igreja. Você conhece o grupinho? Luciana? O grupinho lá, rapaz. Inclusive pra tudo, viu? Sai pra gandaia. Exatamente. Rola tudo. É absolutamente igual. A igreja, é o recreio, né? Sim. A igreja é o recreio. Não, é retiro, mãe. É retiro. Como é que chamava, Lúcia? Retiro. Retiro espiritual? Nem sei se ainda tem, né? A gente fazia aquele retiro lá. O retiro espiritual, Rapaz, rolava tudo lá. Na segunda-feira que vem os desafios do seu posicionamento. E os mais espertinhos, inclusive, estavam perdidos, que o pastor falou, sumiu, eles estão lá na mata, não sei o que estão fazendo lá. Olha! Exatamente, não era diferente. Rapaz, para, nós estamos aqui, o mais novo aqui tem 50, para. É comportamento humano. Nós somos comportamento humano, gente, ninguém inventou a roda, não. É aí ninguém que está acima disso. Porque as pessoas... se alguém falar assim, na minha não há para. Não existem hormônios, né? Não existem os hormônios. Exatamente. Né? O meu filho não... Você viu agora, por exemplo, a pressão, né, Eu vou dar remédio para minha filha de 11 anos para evitar a gravidez? Mãe. Mas a minha filha não vai se meter com isso. Ué? Por que não? É para evitar o HPV, né? Parece que é um programa... HPV, é uma injeção. É uma vacina. Mas a minha menininha de 12, da Igreja Batista, precisa tomar isso? Precisa. Mas isso não vai acontecer com ela. É o que você falou, e os hormônios, filho de crente não tem hormônio. E por vezes, essa religiosidade, ela distancia os pais dos adolescentes, dos jovens. E o diálogo tem que ser franco, tem que ser aberto. O diálogo fica meio etéreo. O diálogo começa em casa. Inclusive, aí eu até reforço o que eu te falei, né, Marisa? A gente saber que nós passamos também por isso. Nós também tivemos essas vivências. E as necessidades foram iguais. Os nossos caminhos talvez diferentes, mas não importa. O comportamento humano, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Os hormônios estão à flor da pele. A gente tem que ter uma igreja preparada para ouvi-los. Aí sim. Né? Ouvi-los. Muito mais até do que falar. Viu? Se houver necessidade, fale. A própria palavra diz isso. Exatamente. Né? A escuta é muito importante. Se não me falha a memória, Santo Agostinho disse isso, né? Uhum. Eu prego o evangelho. Quando necessário, eu falo. Ou seja, é muito mais o ouvir do que e aprender com eles, porque nós estamos aprendendo com eles. Né? Quando a gente aponta, porque você e tal, tem 3 apontados aqui para nós, né? Porque nós também fizemos isso tudo, né? Nós temos que entender que nós também passamos por essa fase. E a gente olha com muita compaixão e muito respeito por tudo aquilo que eles estão vivendo. Então, chama lá o seu filho no quarto, chama a sua filha e fala, escuta, isso aí que você está vivendo não é novidade. Isso aconteceu comigo também. Sério? Porque para eles é um mundo assim, sabe, muito distante. Aquilo que se vê na igreja, porque quando na igreja é a mesma coisa que a internet, né? Tá todo mundo bonitinho, bem arrumado. Você não acha ninguém feio no Facebook, né? Todo mundo tira a melhor selfie, né? Todo mundo é bonitinho, né? E na igreja não é diferente. Né? Família Doriana. Existe todo um papel, uma capa, né? E alguns se escondem, inclusive, através da religião. A gente sabe disso, né? Não que não seja uma busca, não que não seja um caminho, é óbvio que sim, né? É uma saída, né?
Mas assim, muitos, como o Luiz disse, no domingo, né, vão para a igreja, usam como confessionário, ali buscam a Deus e tal. Tá tudo liberado para começar tudo de novo na segunda, na terça, na quarta, tal. Então eu diria que o melhor de tudo é a gente ter a consciência que somos iguais. Até quando eu visito uma igreja, eu gosto muito do pregador que não fala num singular. Ele fala num coletivo que dá essa impressão que ele está sentado aqui do seu lado e batendo um papo. Porque Jesus é assim, não é isso? Jesus não é amigo. Jesus ele não dá a mão, ele fala, qual que é a prova? Vamos guerrear junto? Nós estamos juntos aqui, ó. Então o pregador que fala e dá essa impressão que ele está do seu lado, ele não está falando de uma questão isolada, de alguém que viveu, olha, eu vivi e fui melhor que vocês. Não, ele está falando, nós somos assim, nós somos suscetíveis aos erros, mas a gente pode aprender um ao outro. E eu diria, Elizabeth, que você fez uma colocação, né? Por que tantas pessoas não estão assistindo? Então assim, eu diria que esse é um começo. 8 estão assistindo. E como 8 estão assistindo, nós somos formadores de opinião. Nós vamos tirar. É claro que, de repente, eu estou falando alguma coisa que vai falar, não vou concordar totalmente com o Charles, ou com o Luiz, ou com a Lúcia, ou com a Elizabeth, ou com a Angelina. Tudo bem, Angelina? Ela chegou e a gente não deu umas boas-vindas para ela. Ou com a Luciana, ou com a Marisa, ou com a Marli, né? A gente talvez não concorde em tudo, mas pelo menos alguma coisa nos é útil. E hoje em dia a gente eu trabalho muito com a internet também, né? Assim como os adolescentes, a gente também é viciado nisso, viu, gente? Né? Sim. Porque a gente acorda e vai ver qual a mensagem chegou, ou de trabalho, ou de que quer que seja, qualquer coisa, a gente também vive disso, né, Luiz? E aí o que acontece? Então a gente, de certa forma, a gente também é viciado nisso, né? E temos que entender nossos limites. Mas assim, às vezes é muito mais fácil pegar a atenção das pessoas comendo uma banana no YouTube do que falando de uma coisa séria. Né? Só vou dar um detalhe. Uma caneta azul, né, celular, Luiz? Né? Uma celular e volante. Celular e volante. É pesquisa mundial. Celular e volante é 4 vezes mais perigoso do que dirigir alcoolizado. Olha, que dado importante que o doutor está trazendo para a gente. Presta atenção, alguém ligeiramente alcoolizado, ele está com a consciência alterada no volante. Rapidinho, é assim. As pessoas que estão sóbrias, eu vi um farol vermelho, alguém entrou em 0,07 de segundo, o meu cérebro processa e toma a providência. Exato. Qual é a providência? Desvia, pisa no freio. freio. O alcoolizado, ele vê a mesma cena, só que ele leva 0,70. Leva 10 vezes mais para tomar, Angelina, olha só. Então, quem está alcoolizado, ele também viu o farol, ele viu a criança. Só que até essa informação do cérebro chegar no pé dele, leva 10 vezes. Olha. Celular, 4 vezes mais. Então, quem está distraindo, falando, digitando, então, recentemente eu vi na Record 3 capotamentos que foram filmados na estrada. A pessoa literalmente baixou a cabeça, está 100 por hora, 110, o carro atravessa violentamente assim. Atropelamentos, né, Luiz? Atropelamentos, colisões traseiras. Então nós estamos falando de quê? Dependência do celular. Mas por que eu tenho que atender? Eu preciso falar nessa porcaria enquanto eu estou dirigindo. Exatamente. Não era assim. Lúcia, a gente tinha telefone. Quer dizer, a gente não tinha telefone, né? Imagine. O telefone era mais caro que um carro, pá. Nós somos da época que... Ô, Marisa, era um telefone na rua inteira, inclusive a mulherada brigava. É verdade. A gente falava quando chegava na empresa... Sim. Você tá rindo, né, Lúcia? Você fica falando assim, você vai entregar na cidade. Quando eu tinha 18 anos... Vai falar de ficha telefônica, orelhão... Meu pai vendeu um fusquinha para comprar um telefone, rapaz. A minha mãe vendeu um piano para comprar um telefone. Eu tô falando. Entende?
Para depois ela, porque daí ela comprou o telefone e ela foi vender piano. Então daí ela recuperou o piano. E não contava para as amigas que é para não ficar atendendo o telefone das vizinhas. E você coisa feia. Né? Sim, morava aqui, tudo na Zona Norte. E não podia contar para as amigas que tinha telefone, senão ficava anotando recado para os vizinhos. Não, você imagina quem morava no interior, então. Como eu. A telefonista você tinha. Acabando com a palestra. Eu tô sem o visual aqui. A Angelina tá aí? Tá. Gente, olha, eu quero apresentar a Angelina. Nós estamos nos conhecendo visualmente agora, né, Angelina? É verdade. Ela é uma médica oncologista e ela vai falar numa das nossas lives, né? A gente está montando, ela tem uma série de compromissos, ela é de Campinas, mas ela vai nos ajudar em uma live ou outras, né? Vai acrescentar muito, tenho certeza. Com certeza. E uma das coisas que eu acho interessante olha, a Marisa, ela é psicóloga, viu? Ah, legal. Ela é psicóloga. O Charles é psicólogo. Nós somos colegas. Pera lá. Então, eu fiz um curso de psicologia. Mas eu vi o seu certificado. Eu vi o seu certificado. Então, eu creio que nós podemos até... A Luciana é advogada também, então vocês veem que nós estamos juntando, né? Nós temos dona de casa, temos, olha, estamos com pessoas de todas as questões. Eu estou aqui e eu quero dizer para vocês o seguinte, Luiz, Charles, né? Que esse assunto não dá para acabar aqui. Não dá para acabar aqui. Claro que não. Né? E nós sabemos, Luiz, que você, a questão da drogadicção e desenvolvimento de alguns fatores que podem vir a desenvolver tumores e outras coisas, o emocional, e nós temos algumas questões que são de área jurídica que a gente também precisa. A Marisa também é advogada. Então, eu me coloco à disposição. Né? Então, eu sou advogada, não. Eu creio que essa roda de segunda, ela, pelo menos uma vez por mês, ela poderia acontecer. Né? Bora. Porque eu vejo que nem a Marli, não sei se a Marli saiu, mas... mas eu quero ela tá ouvindo. Está aqui ouvindo. Mas eu acho... Isso, aqui a gente queria te ver, que... Tudo bem, mano? Porque uma das coisas que eu acho que é importante e que nós poderíamos continuar no nosso próximo encontro, seria muito interessante, é ainda a questão que envolve as crianças. Né? Porque, de uma forma ou de outra, o uso abusivo do celular, mesmo pelos pais, é uma forma de violência. É violência doméstica. É negligência. Né? Então, Angelina, você tem filhos? Oi, tenho sim. Até eu gostaria se você me desse um espacinho. Sim, por favor. Que eu queria, assim, me apresentar, porque às vezes fica meio... Né? Então, eu, na verdade, eu sou fisioterapeuta oncológica. Eu fiz fisioterapia, eu fiz 2 anos de medicina, depois eu fui para fisioterapia, que eu queria trabalhar com reabilitação.
Depois eu fui fazer especialização em ortopedia, sou especialista em neurologia, sou especialista também em dermatologia e agora eu me tornei especialista em oncologia clínica. E agora eu estou me aprofundando na especialização em oncologia, na reabilitação oncológica. Fiz o meu mestrado, eu fiz na Unicamp, né? E o meu doutorado eu fiz em Portugal, na Fernando de Noronha. Então, eu venho numa luta muito grande na parte oncológica por conta da associação que eu tenho, que a Luquinha já conhece, né? Conheço. Defendo as mulheres, fazemos um trabalho bem bacana, inclusive agora a gente está com um trabalho também de acolhimento às pessoas com necessidades, independente do fator patológico. E a gente tem um trabalho bem intensivo. Então, tudo que se tratar assim, Luquinha, que você precisar, por exemplo, palestra que você queira dar, como reabilitação oncológica, a gente vai estar aí, porque a minha oncologia, graças a Deus, foi bem feita. Fiz no Albert Einstein, fiz a residência no Albert Einstein, então a gente pode trabalhar bastante nesse sentido. Com certeza. E eu vou te falar uma... pode falar. Falando da nossa live, né? A Elisângela, né, que comentou que fez vários convites e tem só a gente aqui. Existe uma palavra que ela pega muito no ser humano, que é o próprio preconceito, né? Que às vezes a gente fala assim, o preconceito, aquela pessoa é preconceituosa. Não, nós somos preconceituosos. Então, todos aqueles que podem passar por esse problema que a gente debateu aqui, sobre a violência doméstica, sobre as drogas na família, sempre tem ou um sobrinho, ou um filho, ou um marido. E a gente sabe que através das drogas vem a violência, né? E aí, indo também para o doutor Luiz, né? Sim. Isso. Então, como ele fala lá, ele vivenciou isso durante muito tempo e a violência já começou lá no namoro, né? E a mulher, ela tem uma coisa que ela sempre acredita, né? Ela tem sempre aquela crença de que as coisas vão melhorar. Então, se o rapaz já bateu nela quando estava namorando, não vai melhorar depois de casado. Pelo contrário, a tendência é piorar, porque os problemas vêm juntos, né? Problemas financeiro, familiar, filhos, né? Então, deixa eu acho assim... dizer uma coisa. Dentro do nosso tema, e você tocou bem. Eu gostaria de deixar muito claro, as drogas não criam violência. Pay attention. O homem é um animal extremamente agressivo. O bicho homem e mulher, o biológico, é um animal altamente agressivo e possuidor de inteligência. Então você não é bonzinho? Não. O que nós temos é um superego que controla a agressividade. Olha, Charles. Exatamente. Então, todos que estão nessa rodinha, se disser que nunca sentiu vontade de matar, eu falo, olha... Na frente do delegado. Em qual circunstância? Em qual circunstância falou, eu mato. E por que você não fez? Imediatamente o superego entrou em ação e falou, você não pode matar. Você tem uma formação religiosa, você tem a lei, morais, né? seus pais, você tem os valores, e e você não dá. E onde entram as drogas? Aí, como disse desde o começo, a droga é essa chavinha que vai impedir o meu superego de atuar. É verdade. Então esse homem, de repente a mulher até o provocou, ele sentiu vontade de agredi-la. Se o superego estiver funcionando, não posso. O que é isso? Força física eu tenho, como disse o Charles. Qualquer homem tem pelo menos de 6 a 10 vezes a força física de uma mulher. O menino descobre com 13 anos, qualquer garoto de 13 anos não apanha mais da mãe. Isso eu falo nos cursos para pais. A senhora descobre que seu filho se tornou homem aos 12, 13 anos. Quando? Quando você não pode mais bater nele. Você não tem força física para bater no menino de 13 anos. Em outras palavras, você só bate se ele deixar. As mães ficam assim, se você tem um de 13 em casa, vai lá e bate nele.
Ele vai pôr a mão para você não agredi-lo, mas você não pode mais. Verdade. É aí que entra a droga, gente. A droga, o álcool, a maconha, a cocaína. Na hora que vem o impulso agressivo, a droga libera a agressividade. E aí eu mato, eu faço, eu aconteço, eu violento. Afrouxamento, né? Afrouxa o Exatamente. É. Então, acabou de passar uma mulher linda, maravilhosa. Primeiro instinto sexual. Predador. Isso é estupro, cara. E se eu tiver com droga? É verdade. Verdade. O meu freio inibitório está abolido. E aí ele vai e pratica o ato. Vocês perceberam? É aí, Lúcia, que está a palestra. A chave está aí, ó. Então, qual droga? Todas elas. Todas elas, sem exceção. E aí entra a questão. E qual o sujeito agressor? Qualquer um. Porque qualquer um. Quando você fala de violência doméstica, você fala daquela mãe que também, quando está sob efeito de algum... também se torna agressiva. Ô, Lúcia, eu fui delegado de plantão. Eu sei disso. O que eu atendi de mães que queimam criança com toco de cigarro. Exatamente. Eu fui delegado na Vila Brasilândia, eu prendi uma mãe. Você sabe como é que ela punia a menininha de 6 anos? Com colher quente. Ela esquentava a colher quente e encostava nas costas. Exatamente. Quando o médico no plantão mostrou as costas da menina, que ele levantou a camisa, parecia uma tartaruga de tanta marca de colher quente. De marca. E aí eu atuei ela em flagrante. Tem a marca da luvinha, né? Que é aquela que a mãe coloca a mãozinha da criança na água. Esse inquérito do Rio, do Jairzinho, ela não agredia as crianças? Agredia. Exatamente. E é gente de nível. Exato. Então esquece se é pobre, se é periferia, se é bacana de cobertura na Paulista. Esquece. Ela não tem nível social. Né? Dentro da violência doméstica, a agressão ela vem daquele que está... Aquela atriz, Monique Evans, é Monique Evans que o homem quebrou 3 costelas dela, arrebentou com a mulher. Você viu? O cara é empresário, o cara... não, foi a Luísa Brunet, desculpe pelo nome. Você vê, olha o nível das pessoas. E daí? Ele deu uma surra nela que fraturou 3 costelas, pô. Mas tem uma pesquisa, mas o doutor Jairinho eu estudei essa parte. E tem histórico de outras agressões anteriores. Ele é sociopata, né? Luciano. A maior parte, tem uma pesquisa que foi feita aqui na capital, inclusive aqui em São Paulo, a maior parte dos homicídios que são feitos em detrimento de crimes passionais são nos bairros mais ricos de São Paulo. Exatamente. Perfeitamente. E a questão de violência sexual intrafamiliar também é uma outra questão que se coloca muito, olha, lá na comunidade, lá, e não tem um grande erro sobre essas questões que envolvem, né? Porque não é um problema de classe, não. Né? É um problema de violência. Né? É gênero humano. É aqui, é nos Estados Unidos, é na Inglaterra, é na Rússia, é no Talibã. Somos seres humanos. É igualzinho no mundo inteiro. Não tem... porque na Suíça... Para! Eles arrebentam também as mulheres e vice-versa. Não está dizendo nada. O russo toma lá aquela pinga forte deles lá e o bicho pega lá também. E é aqui na América do Sul. O mundo todo, né? A Índia. É ser humano, cara. Estados Unidos, a Índia. Todos os lugares. Agora, uma coisa que nós precisamos ter a preocupação e não esquecer que a denúncia é extremamente importante. Sim. Né? A denúncia é extremamente importante porque salva vidas. Perfeitamente. Né? Eu acho que aí, Lúcia, passa até no que a Elizabeth disse, né? Porque pelo que ela falou, ela até apresentou o caso dela, Elizabeth. Você teve a coragem de. Eu acho que a mulher precisa ser encorajada a falar, né? Colocar para fora as suas angústias, as suas mágoas, o que ela está passando, né?
E a sociedade, por isso que eu falo que o papel da igreja às vezes é fundamental para ouvir, né? E assim como todos outros instituições sociais precisam ouvir mais, dar mais voz, né? E esse mapeamento da agressividade é muito importante. E eu volto àqueles que não nos acompanharam no início, que tudo parte de um pressuposto de uma educação que começa lá no indivíduo, quando ele nasce. O lar que ele nasce já tem que se pregar a educação, o respeito pela mulher, e vice-versa. Porque até a gente brinca, é claro que a gente está falando aqui de repente até de uma situação de Maria da Penha, mas existem muitas situações que teria que ter um João da Lapa também, né? Uma lei que protegesse também os homens, porque os homens também apanham. Ou seja, está suscetível. Também. Né? Ou seja, já atendi alguns. Tem mulheres que são agressivas. Né? Eu tenho alguns inquéritos. É lógico que não existe o João da Lapa, mas seria, sabe? Ô Lúcia, tem aí no Jardim Brasil, eu tinha. Que era o contrário, ela era muito forte, uma pernambucana assim. O braço dela era enorme, assim, porreta, muito forte. Porreta. E um dia esse homem veio ao plantão, ele era pequenininho, e ela bateu nele na minha frente, eu tive que apartar, ela falou, você vai apanhar de novo em casa? Tá dentro do delegado fazer isso. Já pensou? E aquilo ficou jocoso, eu disse, você não pode agredir na minha frente, vai criar um problema. Não, ele merece, ele fica tomando essas pingas. Ele chega em casa, ele quer a comida. Era a pinga. E ele chegava em casa às 5 horas da tarde, que ele era pedreiro, e ele já queria a comida pronta. E ela falou para ele um dia, vai lá e faz. Olha. Só que ela era 3 vezes mais forte que ele, viu, Charles? E ela falou para ele, vai apanhar de novo. Eu não vou ficar presa. Tá vendo? Olha as experiências. Senão ia ter o delegado, ia levar umas. E eu vi pela cara de medo que eu acho que ele apanhou de novo. Pra ele. Medida protetiva pro delegado. Homens. Medida protetiva, exatamente. Essa história dá uma outra palestra. Homens sofrem violência física, violência psicológica, moral. Há mulheres que falam com o seu parceiro, com o seu homem, ofendem de tal maneira na sua sexualidade, na sua masculinidade, que é praticamente como se o obrigasse a reagir àquela provocação. E a provocação do homem, às vezes, é a força. Violência. Então isso chegava para mim, doutor, ela fica falando, fica ofendendo na minha masculinidade até que eu vou e perco a cara. Então, gente, é muito complexo. Muito complexo. Eu só queria não deixar passar batido, então, Elizabeth, eu queria dizer que essa mulher, ela foi atrás. Sim. Quando ela disse, denuncio, se trouxesse aqui para minha casa, eu ligo para o 90, eu ligo para o Magno lá no Senado. Quer dizer, é uma mãe que diz, você pode até escolher o caminho errado, cara, agora você não vai... Eu não participei disso aí, não. Então tem muita mãe ajudando a gente agora, que às vezes fala, ele faz, não, os pais não podem se compactuar, rapaz. É verdade. Os pais, o pai e a mãe diz, opa, Lúcia, eu falo, às vezes tinha filho que a mãe ia lá do plantão, eu falava assim, ele não trabalha, vocês fazem o quê? Eu sou empregada doméstica. Seu marido, ele é pedreiro, ele tá com um tênis de R$1.000. Vocês deram para ele? Não, doutor, a gente é pobre. Vocês nunca viram que ele está com tênis de marca? Vocês não viram que ele está com uma moto? Ele tem moto. Vocês deram uma moto para ele? Porque ele não trabalha, ele é vagabundo. É verdade. Mas o senhor é pai, você não foi para cima dele? Vem cá, rapaz, que moto é? Eu não te dei. Você não trabalha? Onde é que você arrumou isso aí, cara? Então, é aquilo que você falou, Beth. Os pais ficam compactuando. Mas eu vou falar. Você vai falar, você está aceitando isso em casa? Como é que ele chega de moto, ele chega de casaco de couro que vocês não podem comprar e ninguém pergunta para ele, onde é que você arrumou isso aí? Você tem que ter história. E a droga é a mesma coisa, Lúcia. Chegou alcoolizado,
Qual é o melhor horário para esperar os filhos? É quando chega da festa. Não é quando vai. Quando vai para a festa, vai bonitinho, como disse o Charles. Tudo arrumadinho. Agora, quando chega mamado, aí o pai e a mãe tem que estar acordado. Chegou da festa. Mãe, a senhora está acordada? Tô. Você está alcoolizada, você está bêbada. Bom, foi só essa vez? Então, se você chegar bêbada de novo, então já não é a primeira vez. É a segunda. Acompanhar, né? Acompanhar. É isso que a gente faz na escola de pais. Pais que acompanham o dia a dia dos filhos. Vai na escola, conversa com o professor. Os professores reclamam uma barbaridade. Os pais não procuram os professores. Sabe quando procura? No último dia do ano, quando diz que ele vai ser reprovado. Agora não adianta. Daí vira gente, né? Ah, não dava. Não, agora ele já está com as notas do ano inteiro arregaçadas. Só agora a senhora vem aqui falar comigo. Maria? Quantos pais não vão brigar com professores? Não, bate no professor. Não importa da Tem professor apanhando. Muito. O professor apanha. E aí passa. Imagina a gente no nosso tempo, hein? O respeito aos professores, aos mais hoje em velhos. dia, gente. Hoje em dia você não pode dar nem umas palmadas no dedo. Eu tive professor processado porque ele se atreveu a falar para o pai que o filho dele fazia parte do grupinho da maconha. Então. Esse pai veio na delegacia, registrou um boletim de ocorrência de difamação, calúnia, e aí quando eu chamei, senhora, eu sou professor, doutora, que eu falei, eu me atrevi a explicar para o pai, mas não deu tempo, ele achou que eu estava chamando o filho de maconheiro, não sei o quê, e fez um boletim de ocorrência. E aí passo eu a orientar o pai e falo, senhor acha que é esse caminho? O professor tentou ajudar o senhor vai instaurar um inquérito? E aí o cara, aí ele pôs a mão na cabeça, né? Aí eu usei da autoridade. Eu falei, o senhor quer um inquérito policial contra um professor que tentou ajudar o senhor? Será que é isso mesmo que o senhor quer? Então acho que é melhor eu retirar. Eu falei, não, o senhor é o pai. Se o senhor acha que o senhor tem uma denúncia a crime, eu estou aqui para apurar crimes. Agora, ele estava tentando alertar o senhor, né? Não é melhor saber se o seu filho não está nessa. Olha o trabalho do delegado de polícia. Sim. Isso é que eu fazia no meu plantão de polícia. Pô. Muitas vezes mediador, né? De todo esse conflito, sim. Né? Sim. A maioria das vezes, sim, né? O delegado de polícia é a autoridade pública que é a primeira que está presente na vida do cidadão. E eu acho, Luiz, que tudo bem. Ô, Charles, essa está sendo gravada? Está. Com a permissão de todos vocês, é claro. Com a permissão, porque eu acho importante ter um material como esse. Por quê? Porque é uma roda de conversa. Isso aqui não é palestra, aqui é bate-papo. Né? Bate-papo. E eu vou falar até como padre, né? Se alguém não desejar, fale agora ou cale-se para sempre. Né? Então, eu acho interessante, por quê? Porque um tema como esse, que nós estamos aqui conversando, é extremamente importante. Né? Então, se a pessoa não teve a oportunidade de entrar ou não teve coragem, mas no momento em que você percebe que aquela pessoa deveria estar, você tem como. Olha, vai lá no link em tal aplicativo, assiste essa live. Sim. Você tem alguma dúvida? Pergunta. Deixa lá uma pergunta, porque numa próxima nós podemos lidar com esse assunto. Seguramente estaremos sempre à disposição. Claro. Então, a mesma coisa. Sim. Lúcia, posso falar uma coisa? Olha, eu vejo assim, quando o meu filho teve o problema, eu chamei todas as mães, as mães dos coleguinhas dele, né? E chamei para conversar com elas. Falei assim, olha, está acontecendo isso. Os nossos filhos estão usando drogas. Aí o que aconteceu? As mães, imagina, o meu filho está fazendo isso? Ninguém quis saber. Aí eu chamei meu filho, peguei e falei para ele, filho, vem cá. Em primeiro lugar, eu sou sua mãe, mas antes de ser sua mãe, eu sou sua amiga. Sua amiga.
Eu sou sua amiga. Então, por favor, fala comigo, o que está acontecendo? Né? Ele falou, aí falou, mãe, está acontecendo isso, isso, isso. Então, tudo bem. Só sei que o que aconteceu nesta época, ali aqui na Vila Gustavo, o que aconteceu? Tinha vários meninos. Infelizmente, olha, lógico, a gente fica assim, triste por causa das mães que aconteceu. Foi uma época que morreram vários adolescentes. Foi nos anos, eu não lembro que época que foi. Acho que nos anos 80, 82, por aí. Morreram vários adolescentes. E nesta época, pela graça do Senhor, o meu filho, ele tinha ido para uma casa de recuperação, ele foi para uma casa de recuperação, aí, quando ficou uma semana, eu trabalhava no Estadão na época, e ele foi para a casa de recuperação, e quando faltava assim, acho que uma semana, 15 dias que ele estava lá, na casa de recuperação, ele ligou para mim e falou, mãe, eu estou voltando, eu vou voltar para casa. Eu falei, só se você voltar a pé, porque eu não vou mandar dinheiro para você voltar. Eu não sei como ele conseguiu, ele voltou a pé. Eu não sei se foi a pé, se foi de carona, ele voltou para São Paulo. Aí tudo bem. Só que, no dia seguinte, ele voltou para casa de recuperação. Por quê? Nesse dia teve alguém, e meu filho na época, ele era jogador de futebol. Aí o que acontecia? Ele estava lá, ele jogava no Caxias, lá no Rio Grande do Sul. Acredita? Isso foi antes, né, dele ir para casa de recuperação. As pessoas, os amigos, entre aspas, eles levavam droga para ele lá em Caxias do Sul. Faziam isso. E chegavam, eu ia para o serviço, teve pessoas que chegavam em mim e falavam assim, olha, teve fulano que foi levar droga para o teu filho lá no Rio Grande, lá onde ele está jogando bola. Nossa. Olha, eu vou falar uma coisa, olha, não foi triste, foi triste. Bom, aí tudo bem, ele foi para casa, voltou para São Paulo, tá? Foi para casa de recuperação. Aí eu falei para ele, ele veio, conseguiu voltar para casa. Só que no dia que ele veio, uma pessoa deu droga para ele. Só que ele chegou e falou, mãe, eu estou voltando para casa de recuperação. Aí eu falei para ele, só que você vai sozinho, porque eu não vou te levar. Aí ele foi para o ônibus e foi. E lá nessa casa ele ficou 1 ano. Ele ficou 1 ano nessa casa de recuperação. Mas só que é um trabalho que você faz, porque o que acontece? A recaída é pior do que quando a pessoa usa a primeira vez. Ele teve essas recaídas. E olha, eram recaídas. Então foram umas coisas assim, de você ir aqui, você ir ali e falava. Foram coisas assim que eu não desejo para mãe nenhuma. Mas tem uma coisa, é que assim, eu errei também como mãe. Eu errei como mãe. Porque na época, antes de eu aceitar Jesus, eu trabalhava nessa área de shows, essas coisas, então eu viajava muito. E quando eu chegava de viagem, porque eu ficava 6 meses fora. Estou falando assim como mãe, eu ficava 6 meses fora. E quando eu voltava, eu dava um monte de coisa para ele, porque como ele ficava 6 meses sem a mãe dele, então quando eu chegava, eu dava as coisas para ele. Compensação. Ele chegava na escola, ele ia com aquelas roupas importadas, aquelas coisas lá do Japão, trazia para ele. Até quando eu chegou, passou muitos anos depois, ele falou para mim, mãe, se a senhora soubesse que vergonha que eu ficava. Ele era um excelente aluno na escola. Mas ele falou assim para mim, mãe, eu ficava com muita vergonha, porque os meus amigos, eles não tinham uma roupa que nem a minha. E eu ia todo engomadinho para a escola. Até as professoras falavam assim, só que era o meu ego. Eu chegava na reunião da escola, as professoras falavam para mim, ai, como teu filho anda bem arrumadinho, como teu filho é tudo isso, aquilo. Mas eu estava satisfazendo o meu ego. Mas o meu filho não queria usar aquela roupa que ele usava. Ele não queria estar com aquela calça toda engomadinha. Ele queria andar que nem os amigos. E ele se sentia, sabe? Então, eu querendo que o meu filho, sabe? Então, a gente, como mãe, a gente erra muito. E eu errei. Imagina eu dar um relógio Bulova para ele. Sabe aqueles... Não, eu dar esse relógio para o meu filho. Depois, ele estudava em escola particular. Eu queria que ele ganhasse
todos tinha as gincanas lá na escola, eu fazia com que eu dava lá o dinheiro para que ele ganhasse todas as gincanas. Entendeu? Então, eu como mãe, como eu errei. Mas, Beth, eu creio que na nossa próxima roda de conversa, quando nós vamos falar sobre essa questão dos filhos, é justamente o ponto chave que a gente vai poder falar, é essa questão da ausência. Eu acho que e da compensação. Deixa até como chamada, né? Viu, Lúcia? Que eu gostaria de falar muito mais sobre isso, né? Sim. Sobre esse distanciamento que Sim. existe hoje em dia, até para uma posição profissional mesmo, e que traz algumas coisas. Eu acho muito interessante. O professor Augusto Cury, ele fala sobre isso, né? Que a humanidade, infelizmente, está tomando o caminho errado, né? Nós estamos ele até colocou como a síndrome do pensamento acelerado. E nós ficamos constantemente buscando migalhas de prazer o tempo todo. E isso vem nas emoções, né? A gente compensa situações que a gente não pôde estar com o filho por questões profissionais ou outros caminhos, não importa. Isso. Mas que depois a gente tenta compensar, e nunca é boa a compensação. No comportamento humano, nunca é bom você compensar. É bom a gente dar aquilo que nós realmente temos de essencial, que é o amor. Né? Exatamente. E o amor não se compra em prateleira, não se compra em mercado, não se compra num tablet, num bolúvar ou num celular. Exatamente, isso. Eu acho que é isso que você quis dizer. Agora daí vem a questão dessa compensação que satisfaz o ego da mãe, mas a carência pode levar a uma outra situação, né, Luiz? Eu ia fazer... Sim, desculpa. Porque não há limite. Para o que ganha, como ele não mereceu, bom, imagine, Lúcia, mutatis mutandis, mutando que tem mudado. Bom, o ano passado eu dei para minha esposa uma aliança com um brilhantinho. Eu estou brincando. Bom, esse ano já não pode ser um brilhantinho. É aquela que é só meia. Se você já deu a de meia, a próxima tem que ser inteira. Você percebeu que eu estou querendo chegar? Isso não vai parar. Isso está numa escala... Se a gente começar a dar presente para a pessoa que a gente ama, pensando no presente pelo presente, bom, isso vai chegar uma hora que eu não tenho poder aquisitivo. Bom, e agora aí eu estou numa situação de cachorro mesmo, porque aí eu pensei em algo e eu não tenho grana para comprar. E acabou o amor? Agora, mas é por isso que eu estou falando. É por isso que eu estou falando. Era isso. Acontecendo nos dias de hoje. Não, mas sempre. Então você vê, eu vejo. É que eu não sei como nós estamos de tempo. Eu acho que já deve estar expirando. Mas eu vou, gente. Lúcio, eu vou contar uma experiência para encerrar minha parte. Eu estava dando uma palestra no Mackenzie, no auditório Rui Barbosa, umas 700 pessoas. Escola de paz. Nível Mackenzie. Lá nos debates, levanta um senhor muito distinto. Delegado, gostei muito do senhor. Mas eu e a minha esposa é médica, é aqui do Einstein. E eu sou empresário de multinacional, eu viajo pelo menos 8 meses por ano na América do Sul. Temos representação em todas. E a minha esposa foi na... E nós temos uma reclamação. Essa escola não está educando direito o nosso filho. A diretora, a Roseli, que era psicóloga, olhou assim, eu falei, agora? Eu falei, calma. Eu disse, desculpe, senhor, quem não está educando? Essa escola, eu disse, mas de que educação nós estamos falando? Ele disse, porque tem outra. Eu falei, puxa, tem pelo menos 3. Uma é escola formal. O Mackenzie tem responsabilidade com matemática, inglês, biologia, psicologia, português. Isso é uma educação.
Agora eu estou falando para o senhor aquela outra, que é o papai e mamãe, a educação do lar. Mas... Aí ele sentiu um jab no fígado dele. Entrou, Charles. Eu disse, quem educa essa criança em casa? Porque o senhor parece que viajou 8 meses na América do Sul. E a sua esposa, uma médica destacada aqui no Einstein. Seria a babá? Mas babá foi treinada para educar nossos filhos? Com o senhor não dá para conversar. Então... Eu comprei, eu paguei. Deixa isso aqui para o próximo debate. Eu comprei, eu paguei, eu quero o direito, eu quero a garantia, né? Sim. Eu estou pagando, escola de primeira. E aí entra que você também é da Igreja Batista, a Igreja Batista tem que educar seu filho. Colégio Batista. Ou colégio, né? Então, mas a igreja, em muitos casos... o educandário... O educandário da Igreja Católica, os paroquianos que pagam aquela escola muito boa... Tem que educar. Ele exige. Por isso eu ouvi da Madre, lá daquela escola boa, lá do Madre Luísa, do Luísa Marilac de Santana, que pais que pagavam bem, dizia assim, essa escola não está educando a nossa filha, como a gente imaginava. Então, porque atribuía as freiras lá que tinham que educar a filha dela. Gente, olha, mas eu vou falar uma coisa. Deixa eu falar só uma coisa. Pois fogo, já pusei o fogo aqui. Gente, eu preciso... Não, mas só falar uma coisa. Vai ter que encerrar. Mas olha, a gente tem que ver o seguinte... Eu vejo assim, que nem vocês, muitos, né, foram bem criados, tudo. Não, quem foi criado? Não, a papai até os 25 anos. O que tem de pessoas, que nem eu vejo, hoje eu vejo, graças a Deus, meu filho se livrou disso. Se minha mãe estivesse aqui, Elizabeth, ela ia dizer que bateu até nos 25 anos e eu apanhava, rapaz. Mas eu vou dizer uma coisa, essa juventude de agora, adolescência de agora, é muito preocupante. Porque eu vejo assim, como mãe, o que eu fiz no passado de errado, entendeu? Então, pode ser que tudo isso ajudou. Mas eu vejo assim, que pela graça de Deus, que eu sempre falo, por causa do Senhor, porque a nossa vida tem que ser a Bíblia que os filhos não leem, e nós temos que ser a igreja que os filhos não vão. Entendeu? Porque eles têm que ver isso nas nossas vidas. Entende? Porque se eu não tivesse me entregado ao Senhor Jesus, realmente, de verdade, talvez hoje eu não estaria aqui para dar um testemunho que com a graça de Deus, hoje meu filho venceu. Mas quantas pessoas que a gente vê que sente, às vezes as pessoas com vergonha, ou às vezes não quer falar, está passando por problemas, ou seja na igreja evangélica, ou que seja cristão, ou que não seja. Quantas pessoas estão passando por situações tão difíceis, principalmente hoje, porque antigamente era quase um pouquinho difícil, mas hoje você fica assim muito preocupada. Então, o legado que a gente tem que deixar. Sim, eu quero dizer que a proposta dessa roda de segunda, quando surgiu na minha mente, é justamente porque, como educadora, como pessoa que lida com algumas áreas que a gente acabou falando aqui, a gente percebe que existe uma necessidade de conversar sobre o assunto, entende? Todas as discussões que você vê sobre esses temas, ou outros que nós vamos conversar aqui, são muito distantes. Você não tem condições de repente, num congresso, levantar a mão e fazer um questionamento. Então, a roda, talvez até eu creio que ser esse aconchego facilita o fato de nós podermos conversar. Se nós tivéssemos com uma roda de 30, 40 pessoas, nós não teríamos isso. Então, seria essa roda, quando é uma roda aberta, é justamente para isso. Entende? Para a gente poder conversar. Então, eu quero agradecer, encerrar com uma frase para Elizabeth, para todas as mães que estão aqui. A frase é de Cleópatra. Teria dito assim: que será do futuro dos nossos filhos? Cleópatra. Boa noite. Alguns anos atrás, né? Alguns dias, né? Cleópatra já estava preocupada. Já estava com essa dúvida, né? Será do futuro tinha essa dos meus preocupação. Filhos? Não existe então, Beto, você não está só, viu?
Não. É por isso que eu Não, vou assim, ensinar a criança. Gente, eu agradeço. Gente, olha, Luiz, muito obrigada mesmo. Eu adorei. Charles, Muito Queria obrigado. agradecer Sabe? também a todos, viu? E me coloco à disposição. Se precisar de alguma coisa a mais, até em particular, estou à disposição de vocês para ouvi-las. E hoje eu quero dizer que eu mais aprendi, né? Com todos vocês, com o Luiz, que eu guardo aqui, inclusive, Luiz, com muito carinho, viu, Luiz? Tem aqui. Olha, meu filho único, rapaz. Tem Eu aqui com muito carinho, viu? Eu trago aqui. E tem Olha lá, tem testemunhos maravilhosos em relação ao Dr. Luiz com a minha família. Você não é única, viu, Elizabeth? Ele também é essa pessoa humana que ajudou minha mãe, ok? Para lidar com uma situação semelhante. E graças a Deus fomos bem acolhidos por anjos que Deus coloca nas nossas vidas. Então, assim, sinta-se acolhida por todos, viu? Inclusive por mim, pela Lúcia e por todos. Mestre Magno, aqui, ó. meu e-mail, mestremagno@gmail.com. Eu vou deixar no grupo. Deixar no grupo, colocar O professor foi meu professor. Angelina, você tem muito para oferecer, hein? Você ficou muito quieta. Olha, eu vou falar só uma coisa. Vocês foram alunos do Luiz? Eu tenho a alegria dele ter sido meu aluno. Olha só. Eu fui aluno de piano dela, rapaz. Por isso eu sou organista da igreja hoje. Olha aí. Ele chegava aqui, punha o revólver em cima do piano para ter aula. É verdade. Aliás, vou sugerir. Eu tirava da cintura e colocava assim em cima do piano. Vou sugerir, viu, Lúcia? Vou sugerir. Quem sabe numa próxima, ele pode nos dar a honra de trazer os seus dotes, né? A musicoterapia, e será muito bem-vinda. Muito bem. Hoje eu sou organista da igreja, ó. A culpa, ó. A culpa é da Luquinha. Ó a culpa de eu tocar no órgão da igreja hoje, ó. É nada. Isso daí é dom, viu? Obrigada, viu? Obrigado. Doutor Luiz, o senhor conheceu o meu pai, viu? Sim, eu sei. Seu Otávio. Opa! Ele gostava de bater um papão comigo, rapaz. Ele gostava de papo de polícia. Ó, agora aqui o papo é de regente, viu? Ó, regente de cor, ó. Tchum. Fechou. Tá bom, papo. Angelina, obrigada. Marisa, Marli, Charles, Beth, Luciana, mas assim foi. Não sei se tem mais alguém que eu não citei. Muito obrigada. Beijos para vocês. Até a próxima. Tá? Até a próxima. Até a próxima. Foi um prazer, irmão. Fica com Deus, hein? Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.